Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos estar dando início ao nosso conteúdo que vai falar sobre o estudo da matéria e o átomo. E aí eu vou tratar com vocês logo o conceito de método científico para a gente poder estar entrando no conteúdo do estudo da matéria. O método científico ele envolve um conjunto de técnicas e procedimentos que devem ser seguidos para podermos solucionar os problemas ou explicar os fenômenos que acontecem. Para isso, para que essa explicação ou essa solução aconteça, nós precisamos fazer um levantamento de hipóteses e planejar experimentos para que a gente possa testar essas hipóteses. A análise desses resultados dos experimentos, elas vão nos levar até uma conclusão. Então, já sabendo o conceito de método científico, a gente vai estar entrando no estudo da matéria. Vocês podem visualizar aí essa imagem de fogos de artifícios. E nós sabemos que os sais presentes nos fogos de artifícios são compostos de matéria. E que essas matérias elas são compostas de átomos, certo? O estudo da composição da matéria não é recente, não é uma coisa dos dias atuais, ele já vem de muito tempo. E um dos seus percussores, um dos seus pioneiros, foi o advogado italiano Avogadro. Aí ele, apesar de ter se formado em Direito aos 16 anos de idade, ele também gostava muito de ciências e tinha interesse nessas áreas de física, química, matemática. E durante seus estudos, ele fez vários experimentos. Evidenciaram que a matéria é constituída de átomos. Antes de Avogadro, outros cientistas também tentaram compreender a constituição da matéria. No entanto, nem sempre suas considerações eram baseadas em resultados. Em meados do século V a.C., o filósofo grego Empédocles elaborou a teoria dos 4 elementos, posteriormente refinada por outro filósofo grego, Aristóteles, que atribuiu qualidades a esses elementos. Para esses filósofos, portanto, a matéria era constituída de fogo, representado aqui nessas imagens. Então, era constituída de fogo, que era quente e seco, o ar quente e úmido, a água fria e úmida e a terra fria e seca. Empédocles acreditava que toda a matéria era formada por uma mistura desses 4 elementos em diferentes proporções, e que alterando essas proporções seria possível de obter todos os materiais existentes. Para ele, a matéria era contínua, ou seja, não era formada por átomos, o que é contra a concepção dos outros filósofos da época. Quando algum fenômeno ocorre, com uma periodicidade observada, tem-se uma lei científica, que geralmente pode ser representada por uma relação matemática. Essa relação, por sua vez, é utilizada para generalizar um determinado comportamento. Com isso, nós vamos ter os modelos atômicos de Thomson, Dalton, Rutherford e Bohr.
Desde a antiguidade, muita gente sentiu vontade de pesquisar mais sobre a matéria, mas foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico consistente. Literalmente bem inconsistente. Algo parecido com bola de bilhar. Sabe aquela bola de sinuca? Se você não sabe, pensa numa bolinha lisa e sólida. Isso porque Dalton acreditava que os átomos eram maciços e esféricos. A teoria de Dalton serviu para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Ela foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria, sendo também indivisível e indestrutível. O segundo modelo foi proposto em 1848 pelo físico inglês J.J. Thomson. Após experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, Thomson concluiu que os átomos pareciam um pudim de passas, ainda esféricos, mas não maciço. Isso porque ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partícula negativa que ficava fixa no átomo, como se fossem gotas de chocolate num cookie. Por isso, o apelido de pudim de passas. Isso derrubou a teoria de Dalton sobre o átomo ser indivisível. Apesar desses elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro. Internamente, ele apresentava partículas subatômicas negativas, ou seja, os elétrons, além de outras positivas, que balanceiam a carga final como nula. No início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo do pudim de passas. Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário e é representado pela velha bolinha de tênis no estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta do núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao movimento dos elétrons. Como diabos ela fazia para manter seus elétrons em órbita? A dúvida chamou a atenção de Niels Bohr. Isso resultou num dos modelos mais atuais, o de Rutherford-Bohr. Bohr associou ao modelo planetário a teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas de um nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. A adição de Bohr considera 7 níveis ou camadas de energia, que são denominadas K, L, M, N, O, P, Q. A camada K possui N igual a 1, a L, N igual a 2, M, N igual a 3, N igual a 4, e assim por diante, onde, teoricamente, os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias esféricas. Hoje em dia, sabemos que o modelo Rutherford-Bohr é um pouco ultrapassado. Existem alterações, como a de Sommerfeld, mas nem falaremos dela aqui, afinal, nem cabe. Bom, é isso aí. Com a compreensão do que é o átomo, podemos entender aquela diferença entre os estados físicos da matéria. Do ponto de vista atomístico, né, aquele submicroscópico. Lembrando que a menor partícula de uma matéria a gente chama de átomo, ou seja, toda a matéria é constituída de átomos. E eles vão se unindo e vão formar aquele elemento, né? Uma vez que as substâncias são formadas por átomos, vamos voltar a nossa atenção para como essas particularidades se encontram organizadas em cada estado físico. Como a gente vai ver aqui nessas imagens. Como você já sabe, matéria apresenta-se em 3 estados físicos. Observe a imagem ao lado. O estado sólido é uma mistura altamente organizada, cujas particularidades apresentam pouco movimento. Por isso, um sólido apresenta volume e forma bem definida. Então, a gente pode ver aqui o sólido, né? Olha como eles estão bem próximos, né? Os átomos. Não tem uma liberdade para eles se movimentarem. Então, eles vão formar aquele volume bem definido, né? Você observa bem os detalhes. Você observa bem os detalhes. No estado líquido, as particularidades têm um pouco mais de liberdade. Tem uns espaços, a gente já consegue visualizar uns espaços entre eles. Entre cada átomo, né?
o volume dos líquidos é bem definido porque, apesar de os átomos terem liberdade de se movimentarem, eles continuam bastante próximos uns dos outros. Assim, um líquido apresenta o volume definido e a forma do recipiente que contém. Então, a gente pode observar aqui, ele preenchendo todo o volume do recipiente, e aí ele ganha aquela forma, né? Como a gente viu lá nos estudos iniciais da matéria. Já o gasoso, já o estado gasoso, as partículas apresentam movimentos muito intensos, né? Tem aquele movimento ali aleatório, de tal forma que elas ficam bastante afastadas umas das outras, sofrendo até colisões entre si, e aí espalha para tudo quanto for lado, né? Tornando ali uma movimentação bem caótica, né? É por isso que o gás não apresenta volume nem forma própria, ocupando o volume do próprio recipiente que ele está contido, e aí acaba o quê? Transformando, né, aquela forma do recipiente também, como a gente pode estar observando aqui na imagem, ok? Com essa introdução sobre o estudo da matéria e do átomo, nós temos alguns conceitos relativos aos átomos, né? E aí eu vou passar essa pesquisa para vocês, individual, tá? Vocês vão fazer, cada um vai fazer essa pesquisa, é o número atômico e o número de massa, símbolo e nomenclatura dos elementos químicos, isótopos, isóbaros, isótonos, átomos e íons, ok? Essa pesquisa que eu passei para vocês, ela é para você preparar um documento falando cada tópico desse, um breve resumo, se vocês quiserem colocar imagens, né? E aí vocês vão me anexar no post que eu vou criar para vocês sobre essa pesquisa, ok? A nossa avaliação ela vai ser dividida em prova, atividades, pesquisas, apresentações, que são os seminários, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Toda a aula, vocês estão sendo avaliados, né? De acordo com a participação de vocês. E aí alguns elementos a gente já vai destacando durante as aulas. Preciso que vocês façam essa pesquisa. E aí no post eu vou orientá-los quando vocês vão estar me entregando essa atividade. Ok, pessoal? Esse é um breve comentário sobre essa unidade, né, do nosso livro. Na próxima aula a gente já volta para a tabela periódica, né, no qual a gente está estudando. A gente vai estar vendo as propriedades periódicas. E aí a gente vai estar encerrando esse primeiro livro para estar entrando no nosso segundo livro. Ok, pessoal? Até mais. Qualquer necessidade que a gente venha sentir em relação ao conteúdo, aí a gente grava mais vídeos e aí eu disponibilizo através do aplicativo para vocês, tá? Até mais e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.